Olá, queridos! Pastor Zé Celestino, aqui do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo, passando para a nossa segunda aula de livros poéticos. Falamos bastante sobre Jó, fizemos uma pequena estruturação sobre o livro dos Salmos e nós vamos continuar agora falando sobre os livros de Salomão. Antes de falarmos sobre os livros de Salomão, carece que eu fale sobre a estrutura da forma da poesia hebraica, né? Uma análise dos princípios e do esqueleto da poesia hebraica é essencial para a compreensão apropriada dos livros poéticos e de sua interpretação. Também se torna necessária, eu diria que é vital para a interpretação, perceber que aquilo que o Ocidente consagrou como poesia tem pouca semelhança com aquilo que os hebreus entendiam deste vocábulo. A poesia hebraica teve grande notoriedade em todo o Oriente Próximo. Abundantes exemplos desse gênero literário chegam até nós, hoje. De Canaã, cujos músicos e cantores tinham fama internacional. É evidente, portanto, a contribuição que, nesse sentido, Israel deu ao mundo cultural de sua época. Na poesia hebraica não existe aquilo que a gente conhece aqui no Ocidente como a rima. Conhece bem a rima, final de cada palavra ser igual à outra. E é adequado falar mais em ritmo do que em métrica na poesia hebraica. Sua característica mais importante é a repetição de ideias, denominada de paralelismo. Eu vou explicar isso para você. Uma ideia é afirmada, e logo em seguida, novamente expressa a mesma ideia, só que em outras palavras. Sendo que o conceito das duas linhas se equivalem de forma aproximada. Foi Robert Law, professor de poesia em Oxford, na Inglaterra, quem primeiro chamou a atenção para o princípio fundamental da poesia hebraica. Em seu tratado da Sacra Poesia Hebrahorum, de 1753. Os tipos de paralelismo foram classificados por Law em 3 categorias. Vamos a ela. Primeira, sinomínico. Consiste em expressar duas verdades, a mesma ideia com diferentes palavras, como está em Salmo 113, versículo 7. É ele que ergue do pó o necessitado e ergue o pobre do lixo. Ou seja, são duas frases que expressam conceitos filosóficos e poéticos iguais, ok? Então é chamado de sinomínico. Segundo, é o sentido antitético da poesia. É formado pela oposição ou pelo contraste entre duas ideias ou imagens poéticas, como em Salmo de número 37, versículo 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com grande generosidade. Ou seja, é uma espécie de contraposição entre uma ideia e outra. É muito comum isso no livro dos Salmos, em outros textos bíblicos, é chamado de poesia antitética. E terceiro e último é o sintético. Aqui as duas linhas do verso não dizem a mesma coisa, mas antes a declaração da primeira serve como base sobre a qual a segunda declaração se fundamenta. A relação é de causa e efeito, como em Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Outra, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então esse tipo de tabelinha entre uma ideia poética e outra, fazendo com que a segunda complete a ideia da primeira, é chamada de poesia sintética. Outro tipo de poesia hebraica que a gente vai ver muito nos livros de Salomão é o emprego do arranjo acróstico ou alfabético. Tem salmos também que são chamados de salmos acrósticos ou salmos alfabéticos. Então, cada letra do alfabeto é colocada e um pequeno trecho da poesia é colocada após aquela letra. São 9 salmos chamados acrósticos no Saltério. São eles 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, que é o mais famoso,
e 145. Nesse tipo de composição, as linhas ou estrofes iniciam cada uma com letras em ordem alfabética. Essa técnica, a exemplo do paralelismo, auxilia na hora da memorização. Lembrando que as poesias não eram escritas, as pessoas tinham que memorizar cada uma das letras das canções, como eu disse na aula passada. Então, esse tipo de ideia do acróstico ajudava na hora de lembrar a estrofe de cada uma dessas composições. Essa técnica, exemplo do paralelismo, auxilia na memorização e no ensino. Isso também pode sugerir que o assunto foi tratado de forma completa e terminada, ou seja, não é um assunto que ficou por terminar. Toda a ideia da poesia foi escrita do começo ao fim, porque ela segue a um padrão alfabético. Veremos alguns exemplos ao estudarmos os livros a seguir, ok? Então vamos agora ao conteúdo da sabedoria de Salomão. É o nosso próximo módulo, que fala sobre os 3 livros de Salomão. Vou fazer algo aqui, vou misturar um pouco o conteúdo de Salomão, né, misturando com a sua história, melhor dizendo, fazer uma mistura do seu conteúdo com a sua história para que você entenda. Então, para você entender de maneira fácil os livros de Salomão, eu costumo dizer que cada livro de Salomão representa um tempo da sua vida. Então, os livros de Salomão não estão dispostos cronologicamente na Bíblia, assim como eles foram escritos, ok? Então, precisamos entender que cada livro representa uma etapa da vida do sábio Salomão. Antes de falarmos sobre isso, é necessário que se diga quem foi Salomão. Salomão, ele é filho de Davi, com uma mulher chamada Betseba, que a história nunca perdoou. Ela sempre é conhecida na Bíblia como a mulher de Urias. Ou seja, foi aquela mulher que Davi, enquanto Israel vai para a guerra, Davi não vai, ele ficou em casa, e saindo na janela ele viu uma mulher, e quando ele perguntou para um servo quem era aquela mulher, ele disse que aquela mulher era esposa de Urias. E é legal a gente falar sobre Urias, porque pouca gente fala sobre Urias. Urias não é alguém que apareceu do nada. Urias tinha uma história com Davi, uma história incrível com Davi. Porque Urias, ele conheceu Davi na caverna de Adulão. Davi passou 10 anos andando pelo conglomerado de cavernas de Adulão, dormindo uma noite em cada uma delas, fugindo de seus inimigos. Lembremos que Saul, com 3.000 homens do seu pelotão de elite, estava atrás de Davi por muito tempo. Então, ali na caverna de Adulão, Davi conhece um grupo de homens. A Bíblia diz que eram 400 homens angustiados, endividados e de espírito desgostoso. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Davi tinha notoriedade para se tornar chefe. Era um homem que tinha a promessa de Deus para ser o próximo rei de Israel. Segundo, era um homem que tinha vencido o gigante Golias. Terceiro, era um homem que tinha sido genro do rei, casado com Mical. Mesmo sendo ainda um garoto, Davi, quando chega na caverna, Davi começa a relacionar-se com aqueles homens e ele torna-se o líder daqueles homens. Ele é uma liderança natural daqueles homens angustiados, endividados e de espírito desgostoso. Entre esses homens, Davi conquista o coração de cada um deles. E como é que conquistamos o coração das pessoas com a nossa liderança? Fazendo aquilo que todo líder deveria fazer. Eram homens que estavam longe das suas famílias, longe das suas casas. Davi começa um tipo de administração com aquelas pessoas muito grande, de modo que pouco tempo depois já não são 400, já são 600 homens. Daqui a pouco eles trazem as suas esposas, os seus filhos. Daqui a pouco eles estão numa pequena cidade em Ziklag, incrustada no vale entre montanhas. Davi está governando sobre um grupo grande de pessoas ali, enquanto Davi faz as guerras, os conflitos de territórios na região, cuida de gado de pessoas, como de Nabal, por exemplo, enfim. Nesse período, Davi então conquistou o coração de cada um desses homens, conheceu a sua história, a sua vida, eles abriram o coração para Davi. Davi ofereceu-lhe o ombro, ofereceu-lhe palavras auxiliadoras. É assim que se conquista a fidelidade de alguém. E foram homens que se tornaram tão íntimos de Davi, tão fiéis a Davi, que alguns deles se destacaram. Então a Bíblia chama esses homens, que agora outrora eram chamados de homens angustiados, endividados e de espírito desgostoso,
A Bíblia agora vai denominá-los como os valentes de Davi. Então, tinha uma lista dos 37 valentes de Davi, que eram homens assim que enfrentavam tudo pelo rei. Eram capazes de, por exemplo, 2 deles saíram com uma espada abrindo um buraco entre os inimigos que os cercavam para buscar água para Davi, porque Davi desejou beber aquela água. Ou seja, eram homens que davam a vida, eram homens que, sozinho, num tempo de neve, matou um leão numa cova sem ter uma espada na mão. Então eram homens muito extraordinários. E Urias era um desses 37 valentes de Davi. Então o crime de Davi, o crime de adultério de Davi, ele se torna muito mais pesado porque Davi está incorrendo, cometendo um crime sexual contra a esposa de um homem que estava disposto a dar a sua própria vida por ele. Esse era o Urias, o heteu. Então, Davi tem um crime absolutamente terrível, enfim. Aquela mulher fica grávida, você conhece todo o enredo maléfico da história. Davi manda chamar o marido que está na guerra e pede para que ele se deite com a mulher, numa tentativa de fazê-lo assumir aquele filho. O homem mantém-se fiel na porta da casa real. No dia seguinte, Davi embebeda esse homem de tal maneira, mas o homem mesmo bêbado fica na porta da casa do rei. O rei manda chamá-lo porque não foi para casa. E ele dá a seguinte justificativa: como eu poderia me deitar com a minha esposa, ter uma noite com a minha esposa, sendo que Israel está na guerra? Ou seja, eu até cunhei uma frase uma vez quando preguei sobre isso, dizendo que o Urias bêbado era mais fiel do que o Davi sóbrio. Então o Davi pega uma carta, coloca nas mãos do próprio Urias, que leva até o general do exército. E naquela carta continha a sentença de morte daquele homem. Quando o general leu a carta, enxergando a ti essa carta, saiba que enviei Urias o heteu, para que tu coloques na frente do combate, e a dizer que quando os inimigos vierem, recuem, para que ele lute só e morra. O general não entendeu nada, mas as ordens eram reais, e ele coloca Urias estrategicamente. Os inimigos vêm, ele recua o exército, Urias luta sozinho por Israel e morre. Davi, algum tempo, passou o luto daquela mulher, ele chama aquela mulher grávida para o palácio. Então todo mundo ali está sabendo daquilo. Essas conversas eram conhecidas dentro do palácio, porque Davi havia confidenciado isso com os servos. Enfim, quando aquela mulher tem o bebê nasce doente. Depois de algum tempo o menino morre. E eu imagino como aquela mulher era rejeitada naquela casa real de mulheres poderosas, de mulheres filhas de reis, princesas. E agora chega uma mulher, a mulher de Urias, né? Passado algum tempo, a Bíblia diz que Deus se lembrou dela e ela engravidou de novo. E aí, quando o menino nasce, acontece uma das coisas mais estranhas de Deus, e é só Deus que faz essas coisas. Porque no meio de uma história tão absurda, tão feia como aquela, a Bíblia diz que ela, quando deu à luz a um filho, Deus o amou. Deus amou aquele garoto. Deram a ele o nome de Salomão, que significa o amado do Senhor, o pacífico de Deus. E aquele menino agora recebe uma promessa do pai. Qual a promessa? Ele fala para Betseba: olha, esse teu filhinho, eu juro diante do Deus que remiu a minha alma de toda angústia, que ele se assentará no trono depois de mim. Então, Davi não somente... E ele não era o primeiro filho, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. E Davi pega aquele menino e designa aquele menino para o trono de Israel. Ou seja, aconteceria muitas coisas até que aquele menino chegasse no trono. Então, quando aquele menino é garoto, a mãe já diz para aquele menino que o rei lhe havia prometido um trono. Entretanto, ele tinha irmãos mais velhos, mais famosos, onde Israel amava, como Absalão, como o príncipe Amon e tantos outros, enfim. Mas está lá aquele menino crescendo, sabendo que o trono é dele, mas não há nenhuma materialidade de que o trono seria de fato dele. Eu costumo dizer que Salomão só ficou ciente de que sentaria no trono mesmo aos 45 do segundo tempo. Né? O seu irmão Adonias, ele já está no trono, já está fazendo festa de coroação com os servos no alto da montanha, quando o seu pai Davi manda chamá-lo e o coloca como rei em Israel. Então Salomão, ele não é treinado por ninguém para ser o rei de Israel. Salomão está simplesmente esperando que Deus de fato cumpra na sua vida aquilo que Deus dizia que ele seria.
Então, ele está esperando no Senhor o cumprimento daquela promessa. Salomão só é informado da decisão final de seu pai no dia da sua coroação. Ele acordou como um príncipe esquecido e terminou o dia coroado como o terceiro rei da história de Israel. Adicione essa angústia diante do silêncio de Davi a uma mãe altamente rejeitada por toda a casa real. Pronto, está desenhado com clareza o mapa psicológico na qual Salomão esteve imerso durante toda a sua vida de príncipe. As pessoas reagem a situações hostis de diversas formas. Algumas mergulham na depressão, ansiedade, mas Salomão preferiu acreditar nas promessas do seu pai. Salomão, mesmo sem ver ou ter evidências de um possível reinado, ele acredita que será um rei. Então todas as ponderações de Salomão desde garoto serão feitas nesse sentido: eu serei um rei em Israel. Por essa razão, veremos um homem tão pronto para governar assim que o óleo da unção desceu sobre a sua cabeça. Salomão me impressiona por sua atitude sóbria, inteligente, e muitos dizem que a inteligência de Salomão, ela veio por causa de uma intervenção divina, quando Deus disse assim: pede-me o que queres, e ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair diante do seu povo, porque o seu povo é muito grande, e Deus lhe deu sabedoria. Mas não, a inteligência de Salomão começou anterior, porque assim que ele assumiu o trono, ele teve atitudes inteligentes concernente ao seu irmão Adonias, o primeiro ato de misericórdia, depois a tentativa de Adonias de tirar-lhe a sua honra, a morte do seu irmão, a morte dos inimigos a pedido do seu pai. Então todas essas coisas foram agregando e mostrando um caráter sábio de um homem que não tinha sido preparado pelos homens para ser um rei em Israel, mas estava preparando-se intelectualmente, espiritualmente, para assumir aquilo que Deus já havia lhe prometido através de seu pai. Então Salomão teve que usar a sua esperança naquela promessa que seu pai lhe havia feito para motivar-se e preparar-se para ser um rei extraordinário em Israel, como ele de fato foi. Então, Salomão recebe essas ordenanças de seu pai, assenta-se no trono, recebe os primeiros conselhos de seu pai, e a Bíblia diz que ele passou a buscar o Senhor. Duas coisas que Salomão faz inicialmente: ele passa a buscar o Senhor e passa a construir o templo do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo de número 6, quando ele termina a construção do templo, que ele consagra ao Senhor, então Deus vem a Salomão e dá a ele uma bênção muito grande, muito extraordinária. Salomão é um homem absolutamente abençoado na sua vida, porque ele passou a buscar o Senhor. E lá atrás, quando ele começa a buscar o Senhor, a Bíblia diz que ele ergueu 1000 sacrifícios diante do Senhor. E naquela noite o Senhor apareceu para ele e disse: pede-me o que queres para que eu te dê. Então ele pediu sabedoria para sair, para entrar diante do povo de Deus, porque o povo de Deus era muito. Como Deus viu que ele não pediu riquezas e nem sabedoria para outras coisas, e nem mulheres, e nem vitória contra os seus inimigos, Deus disse: olha, porque não me pediste isso, eu te darei sabedoria e te darei muito mais do que isso. Então Salomão começa a viver uma vida de sabedoria. Então, os 3 livros de Salomão são escritos da seguinte forma: o primeiro livro de Salomão representa o amor que aquele homem sente por uma mulher. Então o livro de Cantares de Salomão foi o primeiro livro escrito por Salomão. Salomão escreveu no começo da sua história de vida. Ele é um homem apaixonado, ele está apaixonado provavelmente por Abisag, a Bíblia não é muito clara sobre isso, né? Provavelmente por Abisag, a esposa de Davi, da qual Davi, por ser muito velhinho, não chegou a ponto de conhecê-la sexualmente. Então, aquela mulher, que alguns atribuem a ela mesmo, que o nome no texto bíblico é Sunamita, é agora aquela que no livro será retratada como a amada. Então o livro de Cantares de Salomão é esse livro, um livro que mostra a história de um homem, a história de amor de um homem por uma mulher. Então, o livro de Cantares de Salomão tem, no mínimo, 3 tipos de interpretação importante. Primeira interpretação é a interpretação literal. O livro de Cantares de Salomão, portanto, representa o amor de um homem para com uma mulher. E aquele amor que faz com que ele vá atrás dela e a busque, e a encha de bens, e assim sucessivamente. A segunda interpretação do livro de Cantares de Salomão representa o amor de Deus para com a nação de Israel. Deus tem um caso de amor com a nação de Israel. Então esse livro precisa ser interpretado também na perspectiva do amor de Deus para com a nação de Israel. E terceiro e último, representa o amor de Cristo para com a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a amada de Deus. Então esse livro
Ele tem três protagonistas, digamos assim. Então tem o amado, tem a amada e tem um grupo que assiste a dança, as idas e vindas daquele amor, que é um grupo chamado de As Filhas de Jerusalém. Então, apesar desses três protagonistas, Salomão é o autor de todo o livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão não é uma coletânea de cânticos, portanto, ele é o maior cântico da Bíblia. Aí você pode me dizer, mas pastor, o maior livro de cântico da Bíblia não é o livro de Salmos? É que o livro de Salmos é uma coletânea de pequenos cânticos. Agora, o livro de Cantares de Salomão é um canto único, um canto só. Ele é chamado de Shizrai, Shizrim, ou o cântico dos cânticos. Então, nesse cântico mostra as idas e vindas de um amor, de uma mulher que é trazida, que é preparada para ser governante, mas ela de repente esnoba aquele amor, vai para sua casa, o rei vai atrás e traz de novo e a ama de novo. Ou seja, essas idas e vindas de um amor, essa cantata, digamos assim, foi narrada por Salomão no princípio da sua jornada como rei em Israel. O segundo livro é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que ele se apresenta como rei em Jerusalém, é o livro da sabedoria. Neste livro da sabedoria, Salomão destila tudo aquilo que, por causa da intervenção divina na sua mente humana, ele é capaz de produzir uma sabedoria extraordinária. Então, o livro de Provérbios, que é uma coletânea de conselhos, sábios conselhos de Salomão. Esses conselhos não são apenas de Salomão, são conselhos que foram trazidos à mente de Salomão por causa da abertura que a sabedoria divina teve na mente daquele homem de Deus tão extraordinário na área da sabedoria. E o último livro escrito por Salomão também retrata o último período da sua vida, aonde ele está terminando, ele está nos estertores da sua vida, ele está no declinar do dia da sua trajetória aqui na Terra. E ele escreve o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é o livro do feedback de toda a vida. É o resumo final de toda a epopeia que foi a vida daquele grande rei em Jerusalém. Ali ele está contando como ele brilhou e na peneira de tudo isso, o que é que restou como algo importante para a sua vida. É no livro de Eclesiastes que nós temos o chamado poema da morte. E é interessante que quando éramos mais jovens, gostávamos de usar o texto do poema da morte nos cultos de jovem, porque tinha a palavra mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Então, esse versículo citado aqui faz parte daquilo que nós chamamos de o poema da morte, onde ele está falando sobre o final da trajetória humana na face da terra, onde tudo é um peso, onde a luz dos olhos elas diminuem, a força das pernas e dos braços, onde os ombros ficam arqueados, onde os ouvidos já não podem mais ouvir, onde os olhos não podem mais ver e onde o paladar já não existe mais. Ele está falando sobre o final da trajetória humana na face da terra. Então, algumas pessoas costumam a dizer, Salomão foi salvo por ter feito tantas coisas. Salomão começou muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Ele teve um ápice muito grande, mas no final a Bíblia diz que ele, por causa do amor que ele tinha às suas mulheres, eram muitas, ele permitiu que se erguesse altares aos deuses das suas mulheres, pelo que Deus muito se indignou. Então, no final da trajetória de Salomão, ele tem um declínio espiritual, fazendo que a promessa de Deus, que era condicional, antes de ti nunca houve um homem mais sábio e depois de ti nunca haverá um homem mais sábio, essa promessa que tinha essa condição, que era condicional, não pôde se concretizar. Quando Deus, lá no livro do profeta Ezequiel, vai citar como o homem mais sábio da terra, Deus não coloca Salomão como esse homem, e sim coloca o profeta Daniel. Deus, falando a respeito de Satanás, disse, tu és mais sábio do que Daniel, e nenhum segredo há que possa se esconder de ti. Então, eu penso que a perca dessa posição da esfera de sabedoria, de homem mais sábio da terra, foi perdida por Salomão por causa desse declínio espiritual de erguer altares aos deuses de suas mulheres no final da sua trajetória. Eu imagino, portanto, que Salomão tenha sido salvo. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes é uma demonstração clara de que muitas coisas que ele fez, ele não deveria ter feito. As coisas que ele priorizou no final da sua jornada, ele não deveria priorizá-las. E por esse motivo, depois de ler o livro de Eclesiastes, sabendo que esse livro faz parte dos últimos minutos da sua trajetória, não tem como pensar outra coisa senão a salvação desse grande rei de Israel. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos na aula de profetas maiores. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até lá.